noite. Queremos conhecer quem são as pessoas que nos visitam nesta noite. Se você nos visita, crente ou não, por favor, coloque-se de pé. Todos os que nos visitam, crentes ou não, independente da vez em que o faz, fica de pé. Nós queremos identificar a todos. Vamos saudar os nossos visitantes? Sejam todos e cada um seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, em nosso Rei. Pastor Rubem tem uma comunicação a fazer à igreja e eu convido nesta hora. Enquanto o pastor Rubem se encaminha, deixa eu lembrar aos irmãos, tanto o pastor Rubem quanto o pastor Wilson estão dando atendimento pastoral no gabinete da igreja durante a semana. Se possível, pastor. Durante a semana, os irmãos poderão marcar diretamente com a secretária da nossa igreja para ser atendido pelos referidos pastores. Graça e paz. Amém. Rapidinho, no próximo sábado, às 15h30, nós teremos aqui no Salão Social da Igreja um encontro de mulheres. Nós estamos chamando Chá das Mulheres. É uma atividade do Ministério da Família e é uma atividade evangelística. Tem um objetivo evangelístico. Então, nós estamos distribuindo os convites com aqueles que têm amigas, parentes, mãe, irmã, sei lá, que não são crentes e que podem vir a esse evento. Com certeza vai ser uma bênção. Então, se você tiver interesse em convidar alguém, uma senhora, uma jovem senhora, pode até não ser casada, para o chá, por favor, me procure no final do culto. Será um prazer entregar para você o convite. Agora, só leve os convites que você puder distribuir, ok? Outra comunicação: no mês de setembro, nós estaremos fazendo aqui uma excursão Aracaju e Chicó. O custo dessa excursão é R$600, que pode ser pago em 6 parcelas de R$100, 600 por pessoa. Essa excursão, qualquer pessoa da igreja, membro ou congregado, pode participar. Nós sairemos daqui no dia 4, 21 horas, e retornaremos no dia 7, segunda-feira, depois do café da manhã. E esse custo contempla um hotel de 3 estrelas na orla. Vai ser um passeio muito interessante. Se você puder, não fique de fora. Os casais, jovens, adolescentes, solteiros, viúvos, todos podem participar. Nós já temos cerca de 15 pessoas já inscritas para essa excursão. É a primeira vez que a igreja está fazendo uma atividade dessa natureza. Nós temos ali na mesa algumas canecas muito bonitas do Ministério de Família. Um custo de R$20 a caneca. Se você puder adquirir uma caneca daquela, você estará abençoando o Ministério de Família e as atividades que nós estamos desenvolvendo durante este mês. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui dando sequência às atividades do mês da família, quando teremos uma palestra sobre a função de ser pai hoje. Será uma palestra bastante interessante. Se você puder vir prestigiar, aprender, ser edificado, não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, amados. Estamos sentindo a ausência do irmão João. Ele está em Guaraci. Foi dar um abraço à mamãe, que deve permanecer lá durante todo o dia, deve retornar amanhã. Devemos estar hoje ou amanhã. O fato é que devemos estar orando pelo irmão João. E devemos também estar orando pelo pastor Francisco. Ele foi a São Paulo para visitar a mamãe. E a mãe do pastor Francisco já tem uma certa idade. Ela está precisando de alguns cuidados médicos. A gente precisa orar
pela mãe do pastor Francisco, portanto, bem como pela mãe do irmão Robert, a irmã Ruth, a esposa do pastor Francisco, que também vai precisar, talvez, fazer cirurgia, está também em São Paulo. Nós devemos, portanto, estar orando por toda esta família, para que Deus esteja com a mão em Brasília, desculpa, está em Brasília, e nós devemos estar orando para que Deus continue com a mão estendida sobre esta família, que é uma alegria para todos nós. Finalmente, nós tivemos na semana passada o encontro de Jovens com Cristo, foi maravilhoso. Ontem tivemos uma festa que ainda foi uma complementação, e nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, em nome dos nossos coordenadores, e gostaria de convidar os irmãos todos que fizeram encontro de Jovens com Cristo. A propósito, quantos estão aqui? Fizeram encontro de Jovens com Cristo. Quantos jovens? Todos eles. Esta palavra é para vocês. Não deixem de participar dos círculos. Aquelas reuniões que estão pré-agendadas, elas são de fundamental importância. A gente conta com a presença de cada um de vocês. Certo, Vanessa? Certo, Gabriela? Pronto. Então, contaremos com todos vocês. Vamos nos colocar de pé agora? Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. O grupo de louvor depois estará nos conduzindo em um momento de cântico de adoração. Já convido os irmãos, portanto, para ficarem aqui à frente. Vamos dizer o nosso tema manual? A temática de hoje nos leva a uma reflexão muito interessante. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esta foi a determinação de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura? Todos nós. Disse Jesus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto pelos filhos desse religião. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este
se assentar. É maravilhoso percebermos o quão grande é o amor de Deus para conosco. Amor capaz de enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de homenagear as mães. E dentre as coisas que foi dito aqui, o amor que mais se parece, que nos faz lembrar o amor de Deus, é o amor que as mães dedicam aos filhos. Eu quero, portanto, aproveitar esse momento para abraçar cada mãe. Por um motivo ou outro, não pôde estar hoje pela manhã. Hoje pela manhã a igreja fez uma programação belíssima em que homenageamos todas as mães. Se vocês não puderam estar pela manhã, a gente quer abraçar cada uma de vocês, sendo, portanto, abraçadas, tá certo? E que Deus possa estar derramando sobre cada uma de vocês uma bênção dobrada da sua graça, e que a cada dia vocês possam ser instrumentos de Deus para abençoar seus filhos, seus esposos, enfim, todos aqueles que compõem o seu lar. Que Ele os abençoe. A leitura bíblica prossegue em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 7, que diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não existe maior amor.
A igreja diz: quando a gente canta o grande amor de Deus para conosco, são palavras surgem nos nossos corações, ele vem aos nossos lábios, que deve ser a palavra de gratidão. Vamos estar agradecendo a Deus por ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, o sacrifício dele na cruz. Eu gostaria de convidar o pastor Wilson. Seja quem é intérprete, pastor. Todos nós, gratidão a Deus pelo fato de ter permitido que Jesus Cristo morresse na cruz no nosso lugar. Amém. Pai, nós queremos expressar a nossa sincera gratidão a Ti, porque verdadeiramente amor maior não há. Nós te louvamos, Paizinho, porque o Senhor deu provas cabais e evidentes do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, nós queremos, como igreja, como povo santo do Senhor reunido nesse lugar, dizer para o Senhor da nossa alegria, da nossa gratidão por essa iniciativa transcendental, poderosa, a revelação mais contundente do amor do Senhor para com a humanidade. Nós possamos ter um coração inteiramente grato a Ti por todos esses benefícios e os demais que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte desse corpo, cujo cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, e será eternamente Deus. E que nós possamos, Pai, como recompensa desse amor, apresentar nossas vidas como um sacrifício vivo, como um culto verdadeiro ao Senhor. Muito obrigado, Deus, nós oramos com eterna gratidão em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós temos diversas formas de louvar a Deus. E uma delas é quando nós irmos à frente e trazemos ao seu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que demonstram a nossa gratidão a Ele pelo sacrifício de Jesus Cristo. É uma oportunidade que nós temos de contribuir para que pessoas que não têm conhecimento pleno da graça possam ser alcançadas por Jesus Cristo. Você que nos visita nesta noite esteja absolutamente à vontade, inclusive para participar desse momento. O ato de gratidão não é um privilégio apenas daqueles que compõem a família Luminópolis. Portanto, se no seu coração há o desejo de adorar a Deus com dízimos e ofertas, esteja absolutamente à vontade para fazê-lo.
gostaria de convidar você a curvar sua fronte. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Os instrumentos estarão tocando. Durante 2 minutos nós estaremos agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos filhos dele, servos dele. Depois desses 2 minutos, o menor estará quebrando e de forma audível estará orando a Deus, agradecendo esse momento de dízimos e ofertas. Soberano Deus, Pai eterno, glorificado e exaltado seja teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas somente a ti, porque só tu és digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia tu nos separaste para sermos teus filhos, para vivermos para o louvor da tua glória. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, tudo aquilo para que não suportamos. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício em nosso lugar. Que nesta noite o Senhor possa continuar presente aqui no nosso meio, possa continuar presente em nossas vidas, enchendo-nos da tua graça, da tua unção. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos ajudando a suportar, Senhor Deus, e a superar as nossas dificuldades que convivemos no nosso dia a dia. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que foram devolvidos a Ti. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, usando esta igreja para poder administrar da melhor forma possível, para o engrandecimento do Teu reino. Aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram este privilégio, que o Senhor possa também estar dando a nós esta oportunidade. Que eles sejam fiéis, devolvendo um pouco de tanto que o Senhor tem feito por nós. Continua falando aos nossos corações nesta noite. Continua, Senhor Deus, trazendo a Tua palavra a tantas vidas que precisam ouvir e conhecer de Ti. Que nesta noite seja uma noite de salvação, que vidas sejam rendidas aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém.
Genildo, quando dirigiu o culto hoje, logo na abertura, fez menção ao fato de hoje termos celebrado o Dia das Mães. E foi uma manhã muito, mas muito especial. Não sei se foi isso que motivou, mas hoje à noite, antes da reflexão, eu gostaria de fazer aquela coisa que eu gosto de fazer. Entre tanto, no ministério, mas uma que me causa sobremodo alegria, que é quando eu tenho a oportunidade de consagrar crianças. Como eu vou consagrar hoje 3 crianças, eu acho que o Dia das Mães está estimulando a consagração no dia de hoje. Então eu quero convidar, primeiro, eu quero convidar Heitor, que vem aqui à frente. Como ele não pode vir sozinho, ele vem com a mãe, se conseguir acabar de mamar. Já fui informado aqui que ele está mamando. E aí o time emprestado vai lá avisar. Enquanto ele termina de mamar, deixa eu convidar Laura, que é filha do Cléber e da Ana Mara. É Laura, né? Também está mamando? Ah não, está ali. E junto, eu quero convidar a Larissa, que é a filha do Jefino e da Luciana. Ali também. Como eu vou apresentar os 3, deixa eu apresentar uma por uma. Ou as duas, depois o rapaz. Esta daqui é Laura. Larissa. Esta daqui é Larissa. Eu disse o nome dela errado e ela mesmo puxou aqui na minha mão. Mas é interessante que eu os visitei no mesmo dia no hospital. Tinha 2 ou 3 pessoas da igreja que estavam com o filho nascendo. Portanto, Larissa está sendo pelos pais apresentada a Deus. E normalmente quando eu apresento, eu faço este movimento em que eu estendo a criança a Deus. Quando eu era mais novo, eu apresentava 2 crianças ao mesmo tempo e as erguia uma em cada braço. Posso fazer isso hoje? E esta daqui é Laura. E Laura também eu ergo a Deus.
Nós vamos orar. Eu acho que a fome do Heitor está muito grande. Se ainda for possível, no final do culto eu faço a consagração. Mas vamos ficar aqui. Deus querido, e as mãos tocam em duas coisas bem pequenininhas que o Senhor fez, cheias de vida, cheias de grandes reservas que dos céus o Senhor preparou para Laura e Larissa. Elas vieram, Pai Santo, como fruto da tua vontade e vieram para somar a vida dos teus filhos aquilo que eles já têm de sobra, que é a tua presença. Agora, pois, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor tome a vida dos pais, a vida dos parentes, a vida dos amigos, a vida daqueles que o Senhor permitirá que se aproximem delas, e os encham, Pai Santo, tanto da tua presença, que Laura e Larissa não saibam buscar outra coisa ou depender de outra pessoa, senão do nosso Deus Todo-Poderoso. A vida dessas duas crianças são como folhas de papel, mas papel em branco. E eu te peço, pela tua sabedoria e pela ação do Espírito Santo, escreve a história dessas meninas, Pai Santo, que elas sejam, quando crescerem, conhecidas como meninas de Deus. Que o Senhor as proteja de todos os males que porventura possam a desvirtuá-la ou desviá-la dos teus caminhos. Mas que aqui, Pai Santo, elas cresçam na graça, na sabedoria e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu entrego nas tuas mãos os pais, entrego nas tuas mãos as suas vidas pequenas, e que elas sejam usadas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus e com a autoridade que os pais me concedem nesta noite, eu as devolvo a ti, Pai Santo, para que elas cresçam aos teus pés e sejam bênção nas tuas mãos. Eu faço isso em nome de Jesus. Já que o Heitor chegou, deixa eu pedir que Heitor venha aqui. Já Heitor tem 3 meses. E o meu receio era que ele me encontrasse no meio da rua e dissesse: oi, pastor. Quero convidá-los novamente a colocar-se de pé. Senhor, eu dou nas minhas mãos agora o pequeno Heitor, fruto também da tua vontade, do teu querer, de um amor que nós não conseguimos entender, mas que nós aceitamos. Heitor foi dado como presente a Tati, a Samuel e JP. Por isso, Pai Santo, recebe esta criança nas tuas mãos. E a semelhança do que eu pedi para Laura e Larissa, que Heitor seja cercado de pessoas cheias da graça e da presença do Senhor. Que ele beba de uma fonte sadia, que ele coma da palavra santa e que ele cresça como um menino, que todos os vejam como um menino de Deus.
usa dos parentes, usa dos amigos, usa quais são todos os instrumentos necessários para que eu seja um servo do Deus Altíssimo. Com a autoridade que os pais me concedem, eu também o ergo a ti nesta hora e o consagro ao Deus Todo-Poderoso. Eu faço esta oração e consagração em nome de Jesus. Agora sim, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E eu quero ler versículo de número 26 em diante. É o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Eu quero ler do versículo 26 ao versículo de número 38, que nos diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de 26 a 38, e você vai ter o cuidado de olhar à sua direita e à sua esquerda, e ver se tem alguém sem a Bíblia com dificuldade para localizá-la, que você vai prestar auxílio. Diz assim o texto sagrado: Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Como era o nome da virgem? Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação é essa? Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E afirmou: Eis que conceberás, e darás à luz um filho, ao qual porão o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que eu não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esse também, Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Versículo de número 37, os irmãos. Porque para Deus, disse então Maria, os irmãos, e o anjo ausentou-se dela, depois que ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a vontade do Senhor. É muito interessante porque os habitantes de Nazaré, eles eram especialmente desprezados. Se você abrir, não precisa abrir agora, mas João capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 45 em diante, vão dizer que os habitantes dessa região onde José e Maria viviam, que era Nazaré, era uma coisa pequena, uma localidade bem pequenina, que não se chamava cidade, mas também não se podia chamar de aldeia. E foi lá que Maria e José viveram e estabeleceram uma relação afetiva. Então eu volto a dizer para os irmãos que os habitantes daquela região, eles eram desprezados, eles eram considerados de menor valor, de menor valia, não se dava muita importância para eles. É muito fácil da gente entender isso, porque basta pegar a nossa cidade e basta a gente tomar alguns bairros da nossa cidade, e quando as pessoas dizem morar dentro daquele bairro, a gente faz porque tem bairros que estimulam a gente, diz assim, é um bairro bom, mas tem outros que a gente ouve dizer, é um bairro bem difícil. Então se alguém às vezes diz assim, vamos na Lindinópolis, e alguém diz assim, sim, na Lindinópolis, vamos, onde é que ele fica no bairro da Conquista? Na Conquista. Por conta das informações e das ideias que se tem a respeito em relação a tudo que acontece nas regiões. Assim a Nazaré era uma localidade, se alguém dissesse assim, vamos a Nazaré, e as pessoas diriam, mas Nazaré, vamos Nazaré, tem tantos outros lugares que a gente poderia vir. Então Nazaré era essa cidade
conhecimento sobre o nascimento virginal ou não. Mas com toda certeza, esta é uma decisão de fé de cada um. E cada um vai ter que decidir no que acredita, vai ter que escolher no que crê. Porque aquilo que nós escolhemos para crer é aquilo que vai sustentar a nossa vida. Eu, particularmente, prefiro crer como a palavra de Deus registra. Que o anjo aparece, chama Maria para o particular, ela fica assustada pela saudação, chamando a mim de agraciada, chamando a mim de bendita, chamando a mim de bem-aventurada. Ela se assusta com a saudação do anjo quando diz não tema, porque era muito comum ter temor diante daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não compreende. Até nos dias de hoje, se não compreendemos uma coisa, ou nós nos atiramos nela com o desejo sofregicioso de experimentá-la, ainda que não saibamos o que é, ou então recuamos meio assustados, meio desconfiados, ou mesmo nos apavoramos com medo. Maria se assusta e o anjo tenta tranquilizá-la dizendo não tema, porque é o seguinte: o Senhor te escolheu e você dará a luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele será o Rei, e ele será o Salvador, e ele trará em si mesmo a resolução da história. Maria se espanta porque ela diz: eu sou virgem, não me casei ainda, como é que eu posso ter um filho se eu ainda não me casei? E o anjo diz: descerá a virtude do Altíssimo, e essa mesma virtude o Espírito te cobrirá, e você conceberá um menino, e dará o nome dele de Jesus, porque ele será o Salvador de toda a humanidade. Depois que Maria ouve toda a explicação do anjo, Maria se queda. Mas aí, presta atenção nesse detalhe. Antes do anjo encerrar as explicações para Maria, ele diz assim: só para você ter certeza do que eu estou te falando é verdade, só para você ter certeza que milagres existem, só para você ter certeza que Deus não brinca com a sua palavra, só para que você tenha certeza que a palavra de Deus é correta e ela se cumpre. Está lembrada de sua prima Isabel? Sim, ela está na velhice, não está? Ela está no seu 6º ou 7º mês de gravidez. O 6º mês de gravidez. Ela não sabia que a prima estava grávida, e ela fica sabendo que a prima está grávida através do anjo. E a palavra do anjo naquela hora foi para trazer lucidez, clareza e confirmação ao coração de Maria. Quando ela ouve que Isabel está grávida, ela então se queda e diz: então cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Pode parecer uma expressão fácil de ser digerida, de ser consumida, mas efetivamente não é. Mais adiante a gente vai ver isso. Maria se surpreende, Maria se assusta, mas o anjo diz algumas coisas acerca de Jesus Cristo, porque a ênfase que o anjo quer dar é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desenvolveu-se uma ideia em torno de Maria, porque a gente tem duas atitudes que assumimos diante desta, que foi separada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Ou nós a colocamos acima de Jesus Cristo, ou nós viramos as costas e desprezamos por completo. E eu lhes digo nesta noite, baseada na palavra de Deus, que nem a atitude de colocá-la acima de Jesus Cristo e nem a atitude de desprezá-la por completo está em harmonia com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela é agraciada, a Bíblia diz que ela é bendita, a Bíblia diz que ela é singular, mas a Bíblia não diz que ela está acima do nosso Senhor. Ela foi instrumento para trazer o nosso Salvador a este mundo. Então, que atitude nós poderíamos ter para com Maria? A menor atitude que se espera de quem quer que seja é que, baseado na palavra de Deus, nós a acolhemos como a escolhida de Deus para trazer o Salvador a este mundo. Posto isso, a gente talvez consiga resolver alguns problemas, porque primeiro é isto, o lugar que ela ocupa. Segundo, se o nascimento foi virginal ou se não foi virginal, e eu disse instantes antes, que esta é uma decisão que cada um terá que tomar, porque cada um há de prestar contas a Deus daquilo que crê e da forma como viveu a partir daquilo que crê. Maria é esta mulher especial, Maria é esta mãe especial, que aceita da parte de Deus a incumbência que Deus lhe deu, mas para que isso acontecesse, eu quero que os irmãos prestem minha atenção, para que Jesus Cristo nascesse, seria necessário que ela aquecesse, que ela aceitasse e que ela se submetesse à determinação do Senhor, porque para a escolha e para a aceitação de Maria,
se lembra que quando Maria grava, conta ou José sabe, conta para José. José escuta, pensa, reflete, e a Bíblia diz que ele intenta, planeja no coração dele abandonar Maria, deixar Maria. Alguém desavisado, pareceria que o abandono de José era de fato um abandono, era de fato José tirando o corpo fora, era uma revolta de José. Não era nada disso. A atitude de José era uma atitude de proteção, era uma atitude de cuidado, porque José efetivamente amava Maria. E presta atenção, olha para cá, quando a gente ama, nós somos capazes de sacrifícios pessoais em função daquela pessoa ou daquele ser a que nós amamos. Quando nós amamos uma pessoa, nós a protegemos de todas as coisas que porventura possam destruir a sua integridade. Quando amamos uma pessoa, nós nos esvaziamos a fim de que o outro tenha mais e melhor. E se você quer um exemplo melhor, vamos para os nossos lares, vamos para as nossas casas, para aqueles que viverem em casas marcadas por dificuldade, ou mesmo casas abastadas. Todos nós trazemos no nosso corpo e na nossa história modelos e exemplos de renúncia que pais e mães já fizeram por nós. E sabe o que é pior? Tem muita coisa que pai e mãe fazem pela gente ou fizeram pela gente que nós nem imaginamos que eles fizeram, mas que eles fizeram. Tem pais e mães que já pegaram sem se alimentar, sem comer direito, para que o filho peça um pouco mais. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Isso aconteceu na minha casa? Sim. Aconteceu com minha mãe? Sim. Mas aconteceu com muitas mães aqui. Pais que compraram mais de 1, 2, 3 calçados para os filhos, quando o seu próprio estava com uma língua de jacaré que não podia mais falar. Estava com um furo enorme debaixo dos pés. Uma meia, uma única meia, mas eles compraram outras coisas para os filhos, porque os pais passam a viver em função dos filhos. Quando eles chegam dentro da nossa casa, eles não precisam pedir licença, porque se reconhecem como uma autoridade máxima dentro de casa. José então tenta deixar Maria, porque se Maria fosse pega no erro, naquela época ela seria apedrejada até a morte. Porque o adultério naquela época era punido com morte. José então tenta deixá-la, sabe por quê? Para que ele levasse a culpa, para que ele levasse a responsabilidade, para que alguém dissesse: coitadinha dela, veja só que o marido dela, o noivo dela fez. Ele fez um mal à menina, se é que é mal, fez um mal à menina, e depois foi embora. Foi assim que José fez. Quando eu li esse texto, estava relendo hoje à tarde, pensando na história de Maria, eu me lembrei que o texto sagrado traz algumas considerações bem interessantes. Primeiro, o texto vai falar, querido, que Gabriel explicou a Maria que a obra que acontecia na vida dela era uma obra promovida pelo Espírito Santo. Tem coisas na vida da gente, tem milagres na vida da gente, tem situações especiais na vida da gente que não acontecem com nenhuma outra fonte a não ser pela ação, pela intervenção do Espírito Santo na vida do ser humano. No caso de Maria foi o nascimento virginal, mas no caso seu e no caso meu, o trato de Deus com a nossa personalidade, o trato de Deus com o nosso caráter, o trato de Deus para nos livrar de alguns vícios, o trato de Deus
É tão interessante porque o termo que é usado para falar sobre a presença de Deus, descerá o Espírito Santo sobre você e a virtude do Altíssimo te cobrirá, é a mesma expressão que no Antigo Testamento vai ser usada para tabernáculo. Quando se fala presença de Deus, é a mesma expressão usada para tabernáculo. Aí, um dos autores que eu estava lendo, o Warren Wiersbe, ele vai dizer que nessa época então, o entendimento dele é que Maria tinha se tornado como uma espécie de santuário, aonde o Filho de Deus foi gerado, e ele vai chamar do ventre de Maria o Santo dos Santos, o lugar de onde a divindade emana. É poético, não tem nada de exegético nisso, mas é uma poesia, uma visão poética muito bonita, quando se vê o ventre de Maria como uma coisa santa, como uma coisa maravilhosa, porque ela está trazendo um ser, um mente que é santo. Uma outra coisa que o anjo vai conversar com Maria, ele vai dizer para Maria, vai dar uma palavra de encorajamento, quando ele diz assim, percebendo que talvez e só talvez uma dúvida estivesse no coração de Maria, ele vai dizer assim: lembra-se de sua Elizabeth? Ah, sim, aquela que mora a mais de 100 quilômetros daqui, sim. Você sabia que ela está grávida? De jeito nenhum, ela está grávida, ela está no 6º mês. E ela era considerada, vai para cá, estéril, porque ela era velha. Ela já estava na sua velhice, quando Deus colocou no coração dela o privilégio de ser mãe. O que eu acho interessante de tudo isso? É que o anjo estava dizendo para ela o seguinte: se Deus pode abrir o ventre de uma mulher idosa, Ele pode fazer nascer o Filho dos céus do ventre de uma outra mulher. Foi isso que Deus estava. Em resumo, e rapidamente, essa é a visão do texto, porque eu já tenho uma ceia para celebrar. Mas eu tenho umas coisas que eu quero considerar com os irmãos, porque do texto nós podemos aprender 3 coisas. Primeiro, nós vamos aprender acerca das escolhas que Deus faz. Segundo, nós vamos aprender do poder que Deus tem. Terceiro, o texto vai nos falar do preço e valor da submissão ao Senhor. Quer ver? As escolhas que Deus faz. Quem era Maria? Não sei se você está lembrado. Maria morava numa cidade, numa região, numa aldeia, em Nazaré, que era a região mais rica ou mais pobre? Eu não ouvi, era mais rica ou mais pobre? Pobre. Maria e José, muito provavelmente, também eram pobres para a profissão de José. José era carpinteiro. Numa mulher numa região pobre, numa mulher pobre, com um marido pobre, é que Deus vai procurar e escolher o coração e o corpo daquela mulher para que ela seja a portadora do filho que Deus escolheu e enviou para salvar o mundo. Ela era da tribo de Judá, era descendente de Davi e era virgem. Esta noiva estava noiva de um carpinteiro chamado José. Ao que parece, ambos eram pobres, de acordo com João e de acordo com Lucas. Então observa o seguinte: como é que Deus faz as escolhas dele? Tem mais coisas ligadas à escolha do Senhor que a gente precisa entender. Que quando Deus olha para a pessoa, o olhar que Deus perpassa, o olhar que Deus atravessa, o olhar que Deus vai mais além, o olhar que Deus enxerga, o olhar que Deus prescruta, o olhar que Deus não vê, não percebe, não mede, não mensura como os homens fazem. Deus tem uma maneira toda especial, e quando Ele olha para você e quando Ele olha para mim, Ele não nos vê como um conjunto, Ele não nos vê como uma massa, mas Deus nos vê como um indivíduo. Deus vê os pensamentos, Deus vê os sentimentos, Deus vê as necessidades, Deus vê os caprichos, Deus vê as inclinações, Deus vê as idiosincrasias, Deus vê as manias, Deus vê o tempo, Deus vê as coisas sérias, Deus vê as brincadeiras, Deus vê a sinceridade, Deus vê a disfarçatez, Deus vê aquilo como nós somos e aquilo que nós acreditamos que nós sejamos. O olhar de Deus é fantástico, o olhar de Deus é maravilhoso, porque eu posso muito bem enganá-los durante muito tempo. E posso mesmo. Todos nós podemos fazer isso. Eu posso enganar você durante um bom tempo, durante muito tempo, mas eu sei que não posso enganá-lo durante todo o tempo. Você pode me enganar, enganar o seu cônjuge, enganar o seu vizinho, enganar as pessoas durante um tempo, durante muito tempo. Você pode se passar por bom, você pode se passar por maravilhoso, ou mesmo você pode tirar uma de mal para manter a sua. Mas Deus sabe exatamente como nós somos.
E Deus sabe exatamente como você é. Deixa eu te dizer uma coisa que você não vai gostar. Deus sabe tanto da gente, que tem coisas que não adianta você orar de manhã, de tarde e de noite, que Ele não vai dar. Ele não vai fazer. Não adianta você ir em todos os cultos, em todos os lugares, em todas as igrejas, que Deus não vai fazer. Não adianta você buscar um missionário de fogo, um missionário elétrico, um missionário de volt, um missionário com 1000 volts, Deus não vai ouvir. Não adianta você ir para a igreja fria, não adianta você ir para a igreja morna, não adianta você ir para a igreja quente. Não adianta você ir para o redeteiro, não adianta você ir para bater cabriola, não adianta você plantar bananeira, porque Deus sabe quem é você. Tanto que quando Ele encontra aquele jovem rico, Ele diz assim: meu filho, o que é que você quer de mim? Senhor, eu quero a vida eterna. Tu quer mesmo? Eu quero a vida eterna. Senhor, eu quero ser crente, eu quero ser um cara bacana contigo, eu quero a certeza da vida eterna. Tá certo. Então vá vendo o que você tem em Deus pobres, depois vem comigo, e eu vou te dar um tesouro maior do que o que você tem. Quando Jesus Cristo diz isso, é como se Jesus Cristo pegasse a cabeça do sujeito e aí enfiasse com ela abaixo, não sei como ele faria isso, e para que o menino pudesse ver exatamente como ele era. Havia uma coisa dentro dele que ele ainda não tinha percebido. Ele era ganancioso, ele era orgulhoso, ele era metido a besta, ele não queria fazer sacrifício nenhum, ele só queria agregar valor àquilo que ele tinha. Ele queria uma vida fácil, ele queria uma salvação fácil, ele queria ser elogiado, ele queria ser reconhecido, ele queria ser aplaudido, ele queria que as pessoas batessem nas costas dele e dissessem: ei, aquele de bom, ei, menino bom, ei, gente boa. O que ele queria era isso. Jesus Cristo então diz assim: olhe para dentro de você, mas eu não consigo, então faça o seguinte: vendo o que você tem, opa, Deus pobre, opa, depois vem em seguida. Foi o único momento, Luiz, em que ele avaliou a vida, em que ele pesou os fatos. Foi o único momento em que ele acordou. Ele achou que servir a Deus seria uma vida leve, uma vida suave, uma vida de festa todos os dias, toda hora. Até que o Senhor disse: para me seguir tem renúncia. Opa, eu não sabia. Para me seguir tem que abrir mão de coisa. Opa, eu não sabia. Para me seguir tem que mudar de comportamento. Para me seguir tem que mudar de atitude. Para me seguir tem que mudar de visão de mundo. Ele disse: opa, eu não sabia de nada disso. E o texto sagrado diz que ele saiu cabisbaixo, com a mima entre as pernas, da presença do Senhor. Porque o que Jesus queria, ou o que ele queria de Jesus, custava um preço muito alto. Quem era Maria? Maria era essa mulher. E Deus escolheu Maria. Deus escolhe pessoas simples, Deus escolhe pessoas humildes. E aqui não se fala de riqueza física, porque tem muita gente que tem bens, mas é pobre de espírito, e tem muita gente que é pobre financeiramente e é mais pobre ainda com esse dinheiro. E tem tanta gente, eu conheço até algumas que tem tantos, e nem parece que elas têm, porque as suas forças não controlam suas vidas. Quem era Maria e quem é você? Por que é que Deus escolheria você? Por que é que o Senhor se revelaria a você? Por que é que Ele responderia a sua oração? Por que é que Ele separaria você para ser dele? Por uma razão muito simples. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou a todas as pessoas. Acredite ou não, aceite ou não, você é amado por Deus. Primeira coisa que a gente aprende acerca das escolhas de Deus. Uma simples mulher, de uma simples aldeia, de uma família pobre, e ele disse: você trará para este mundo o Salvador da humanidade. Você não sabe, querido, vai para mim. Você não sabe, querido, acorde para mim. Você não sabe o que Deus pode fazer através do seu vida. Você não sabe o que Deus pode fazer em sua vida, e você não sabe o que Deus pode fazer através de sua vida. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu espero que você saia dessa localidade, saia desse santuário, tendo certeza do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Mas tem uma outra coisa acerca de Deus que a gente aprende nesse texto, acerca do poder que Deus tem. Queridos, é tão interessante esse acerca do poder que Deus tem, porque nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder. Veja lá comigo.
peça lá e estou olhando a peça. Quando eu entrei, fui para ver a peça. Quando eu entrei, tinha uma moça que estava no provador. Quando a mulher saiu do provador, Samuel, ela estava com um trio elétrico aqui e com outro trio elétrico iluminado aqui. A roupa dela era espalhafatosa, era horrível. E quando ela saiu e se apresentou, a balconista disse assim: mas está linda. Eu olhei para a mulher e falei: pô, minha filha, não faça miséria dessa não. E não comprei nada naquela loja. Pior de tudo é que nunca mais entrei na loja. E o que eu vou dizer aqui não é gozação não. De vez em quando eu recebo uma mensagem no meu celular, uma SMS, dizendo: coleção tal já chegou. Quem vai lá é o outro. Se a mulher saiu daquele jeito, imagina como é que eu vou sair. Tem coisas que a gente diz para levantar o ego das pessoas, mas não. Quando Jesus vem, quando o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, se aproxima de Maria, ele diz para Maria exatamente aquilo que Maria era. E sabe o que é mais maravilhoso? Olha para cá. É que Maria não tinha ideia de que ela era aquilo tudo. O mais maravilhoso de tudo é isso. É que ela não era vaidosa, não era orgulhosa, não era nariz empinado, não era mentira besta. Ela não se achava a última Coca-Cola no deserto. Maria se achava quem efetivamente ela cria que ela era. Ela se colocava em humildade, ela se colocava em simpatia, era uma pessoa agradável de se conviver. E quando Deus olhou para ela, Deus viu nela mais do que ela era capaz de ver. E isso é maravilhoso, porque na maioria dos casos nós nos vemos mais do que o que Deus nos vê. E nós queremos que as pessoas nos vejam como nós efetivamente queremos que as pessoas nos vejam. E é horrível quando alguém discorda negativamente daquilo que nós somos. Porque o que nós queremos é que levante a nossa. Nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder. E quando ele diz: você é abençoada, você é maravilhosa, é porque de fato ela é. Segunda coisa, Deus realiza seus propósitos pelo poder de sua palavra. Ele diz: nascerá de você um menino, e você vai colocar o nome dele de? Porque ele será o Salvador da humanidade. Sua prima Isabel está grávida e ela também terá um filho. E tudo que Jesus Cristo, e tudo que o anjo disse como mensageiro de Deus, aconteceu. Porque Deus realiza os seus propósitos pelo poder de sua palavra. Agora preste atenção que eu vou lhe dizer: nenhum propósito de Deus, seja profetizado, pronunciado por quem quer que seja, acontecerá se não estiver em harmonia com a palavra de Deus. Sabe como é que a gente chama esse negócio? De profetada. E profetada é para incautos, são para os analfabetos espiritualmente, para os preguiçosos da relação e da intimidade com Deus, daqueles que têm preguiça de conversar com o Pai e ficam buscando intermediários, daqueles que não conhecem a palavra e não querem pagar o preço de crescer aos pés de Jesus. Profetar é para a gente preguiçosa, que gosta da vida mágica, de 1 mais 1 igual a 1000, que não conhece a matemática de Deus, nem nunca se submeteu sua vida ao próprio Deus. Profetar é para a gente que não reflete, é para a gente que não lê a palavra, que tem os ouvidos ávidos por novidade e fica flutuando em todas as ondas que surgem. Deus nunca vai realizar coisa alguma se não for dentro da sua palavra. Nunca você está gastando tempo, está gastando dinheiro, e o pior de tudo é que tua vida está indo para o inferno. Porque se você não estiver dentro da palavra de Deus, você está fora do caminho. Eu disse aos irmãos que Deus realiza seus propósitos pelo poder de sua palavra. Vamos ler o Salmo 33, versículos 8 e 9, está ali embaixo. Vamos lá? Tema. Por que devemos temer ao Senhor? Deus não brinca com a sua palavra. Deus não mente. Deus nem mesmo fica indeciso quanto à sua palavra. Por isso, se você quer ter uma vida equilibrada, tem que viver na palavra de Deus. Tem uma outra coisa que eu quero ainda destacar. Outros anos da Bíblia deram testemunho
Sara tinha quantos anos, Sara grávida? Melhor, só para não fazer o sofrer. Quantos anos Sara esperou a promessa de Deus se cumprir? Alguém sabe? 20 anos. 20 anos. 25 anos. Isaac se deu 20 anos. 20, sabe o que são 20 anos? Você teria paciência para esperar a promessa de Deus durante 20 anos? Você teria paciência? Não sei quantos anos você tem, mas deve ter um 18. É meu. Eu carinho de Deus. Graças a Deus, né, minha filha? Eu sei o contrário. Vocês esperariam mais 20 anos, 41 anos para Deus responder uma outra coisa? Você fala, Deus. Todo mundo não, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. André, você esperaria mais 20 anos? Não vou nem perguntar para a idade, porque vai ser uma agressão para ti. Você esperaria 20 anos? Luiz, você esperaria 20 anos por uma promessa de Deus? Mas Abraão esperou. Abraão esperou. E depois de pouco mais de 20 anos, Deus respondeu, porque Deus não é homem para ninguém. E tem uma coisa que eu posso dizer que é verdade. Se Deus prometeu alguma coisa a você na palavra, aí sim você não vai morrer enquanto isso não acontecer. Mas presta atenção como eu disse. Se Deus prometeu alguma coisa, aonde? Na palavra. Porque tem muita gente falando em nome de Deus e nem conhece a Deus. É como Saulo que perseguia o Senhor sem conhecer. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas que não conhece o Deus que carrega esse nome. Se Deus prometeu alguma coisa a você na palavra, você não morre sem que isso se cumpra na sua vida. Abraão foi assim, mas Jó também nos ensinou uma outra coisa. Vamos ler juntos? Você sabe qual é o momento que Jó diz isso? É no último capítulo. É depois de ele ter padecido horrores. É depois de ter sofrido misérias. É depois de ter ido lá no pó. É depois de ter perdido tudo. Perdeu o filho, perdeu as filhas, perdeu os bens, perdeu os animais, perdeu o respeito, perdeu o amor da mulher, perdeu a consideração dos amigos. Jó perdeu e por fim perdeu a sua própria saúde. E Jó desceu, mas segurava em Deus. Desceu, mas segurava em Deus. Apanhou, mas segurava em Deus. E lá debaixo ele diz, bem sei que ele tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tem mais gente? Vamos ver o que é que Jeremias diz? Jeremias capítulo 32, versículo de número 7. Versículo de número 17. Vamos lá? Eu falei de 3 homens do Antigo Testamento. Deixa eu falar do maior de todos eles, o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 19, 26, vamos ler juntos? Eu tenho certeza que Maria ainda não conhecia esta passagem, mas ela conhecia as 3 histórias anteriores e tantas outras do Antigo Testamento. A terceira coisa que a gente aprende no texto, a terceira coisa que eu aprendi e quero compartilhar com os irmãos, é acerca do preço e o valor de uma vida submissa a Deus. Primeiras escolhas de Deus, se você não sabia, você foi escolhido, você é escolhido por Deus. Segundo, nós aprendemos também aqui acerca do poder que Deus tem. Não há nada impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Mas Maria nos ensina uma outra coisa, é o preço e o valor de uma vida submissa ao Senhor. Veja só o que a gente pode entender. Primeiro, Maria creu na palavra de Deus e isso era mais importante para ela do que tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o anjo chega para ela, e Gabriel chega para ela e diz assim, você vai ficar grávida. Ela diz assim, mas como vai acontecer isso? Primeiro ela se espanta e o pai e o filho. Primeiro ela se espanta e o anjo está conversando com ela. Porque ela era de uma região pobre, de uma cidade pobre, de uma família pobre, ela era sem importância. Os outras pessoas, os outros judeus, os consideravam como gente de segunda classe, tanto que ela morava na Galileia dos gentios. Ela se considerava uma coisita de nada. E aí, primeiro ela estranha isso. Depois, quando o anjo fala com ela, ela diz que ela vai ser portadora de uma grande coisa. Ela diz assim, mas como? Eu não posso.
palavra, ele vai considerar esse heroísmo dela a partir de algumas perspectivas. Primeiro, ela não estava casada com José. E isso era uma desonra para uma mulher daquela época aparecer grávida sem estar casada. Como eu disse, depois do contrato de casamento, que era noivado, passava-se um ano e meio para se realizar a cerimônia. É nesse terreno que acontece essa experiência. Ela não estava casada com José. Segundo, ela estaria sujeita às sanções da lei por estar grávida sem casar. E qual era a sanção da lei? Pior que havia. Ela poderia morrer. E morria apedrejada. Sabe o que é morrer apedrejada? Você imagina a situação. Era levado em praça pública e as pessoas apedrejavam. Mas tinha uma forma ainda mais dolorida de morrer. Sabe como é, velho? A mulher era trazida, colocava ela no chão. O sacerdote subia numa elevação e de cá de cima pegava uma pedra parecida com esse troço aqui. E de cá de cima ele largava a pedra no ventre da mulher adúltera. Pá! E a ideia era para que estourasse todinha. Se ele largasse a pedra sobre ela, vou ilustrar com isso aqui. Se ela largasse a pedra sobre ela e ela não morresse, os que estavam presentes pegavam pedras e apedrejavam até que ela definitivamente morreu. Maria sabia que estava sujeita a isso? Maria sabia ou não que estava sujeita a isso? Sabia. Mas mesmo sabendo tudo isso, ela disse: cumpra-se, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe por que ela disse isso? Pode aí, ó. Presta atenção. Vamos ler juntos, pensando no que está lendo? Ela sabia que não, está feio. Nenhuma palavra de Deus deve ser enquanto. Agora vamos ler de vez. Mas tem uma última frase que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Vamos ler juntos? Maria creu na palavra de Deus e por isso ela estava pronta para ser usada. Quando Jesus Cristo chegou à casa de Marta e de Maria e que elas correram para lamentar alguma coisa pela morte de Lázaro, e elas disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse: seu irmão para de ressuscitar. Ela disse: não, eu sei sim, que ele vai ressuscitar com os últimos dias. E Jesus disse: você não entendeu. Eu sou a ressurreição. Eu que sou a ressurreição. Está falando
E eu tenho a impressão que foi olhando nos olhos dela que ele disse: preste atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E o mais terrível de tudo é quando ele vira assim para ela e diz assim: você crê nisso? E eu quero perguntar aqui aos irmãos: você crê em tudo que está na palavra de Deus para a sua vida? Se você crê, diga amém. Amém. Mas preste atenção, querido, porque aquilo que a gente crê impõe compromisso. Por isso eu vou perguntar de novo: você crê em tudo que está na palavra de Deus a seu respeito? Você crê? Amém. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, um instante. Eu quero orar com você. Nós estamos vivendo o mesmo da família. Família é lugar de muitas coisas. Entre elas, família é lugar de redenção. Eu quero fazer alguns apelos nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que Maria tomou uma decisão por ela mesma, sem interferência de ninguém, correndo os riscos, porque ela sabia que aquele que a convocou era o mesmo que iria supri-la e protegê-la. Isso é fé. Deixa eu saber nessa noite se tem alguém que quer ser crente em Cristo Jesus. Se tem alguém que quer ser crente, por favor, pode ensinar para mim, levante uma de as mãos altas, eu quero. Tem alguém nesta noite que tomou a decisão de ser crente? Se tem alguém, levante as suas mãos. Enquanto o Espírito de Deus trabalha, deixa eu saber nesta noite se tem alguém aqui que já foi crente, se desviou, se afastou e hoje entende que deve voltar a ser crente. Por favor, faça sinal para mim. Tem alguém aqui assim? Que quer voltar a ser crente, que já foi um dia? E a terceira pergunta que eu quero fazer: tem alguém aqui que já está frequentando esta igreja há algum tempo? Já tem semanas, meses, alguns até que tem anos, mas ainda não tomou uma decisão de se entregar ao Senhor para servi-lo. Eu vou te dizer um negócio, meu irmão: crente que não serve vive angustiado, porque o serviço a Deus traz refrigério para a alma da gente. Então eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer se tornar membro desta igreja, que já frequenta ela há algum tempo. Tem alguém assim? Faz um sinal para mim, levante as suas mãos. Eu quero convidar a todos a colocarem-se de pé, e nós vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, se você quer ser crente, se você quer voltar a ser crente, ou se você quer se decidir por permanecer nesta igreja como membro, se envolver-se com ela, você vai sair do seu lugar e virá aqui à frente. Enquanto nós cantamos,
vida com Deus. Uma experiência pode ser uma coisa fugaz, passageira, mas uma vida com Deus é uma coisa permanente. A ceia do Senhor é para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que estão em comunhão com Ele e com a sua igreja. É para aqueles que são batizados, porque já chegaram à convicção de que nada, absolutamente nada, poderá separá-los ou impedir a comunhão com esse Deus. Por isso, se você vai participar da ceia do Senhor nesta hora, permaneça de pé. Se você não vai participar da ceia, convido a sentarem-se enquanto os nossos diáconos e diaconisas estarão distribuindo